Boa tarde, pessoal. Eu vou passar para vocês algumas informações a respeito do trabalho de cura que é feito lá no Grupo Espírita Razim. Esse trabalho, que normalmente ocorreria no primeiro sábado de cada mês, de maneira presencial, em virtude do momento que passamos, foi suspenso, mas continua sendo feito à distância. A equipe se reúne aos sábados, normalmente tem feito atendimento para aqueles nomes que nos são solicitados. Para tanto, basta você entrar no Facebook da casa, do Grupo Espírita Razim, e cadastrar lá a sua solicitação, informando o nome, o que está acontecendo da pessoa e um telefone ou e-mail para contato. Esse trabalho ele conta com a equipe espiritual e, mesmo não sendo presencial, nós recomendamos que você faça Evangelho no Lar antes do dia de trabalho, que você procure durante o trabalho, que ocorre às 16h30 todo sábado, assistir uma das preleções da casa, a própria preleção de cura que a gente posta com uma semana de diferença. E através deste momento você se ligar a Jesus, nosso Mestre, através de uma prece. O Evangelho no Lar a gente encontra aí também no Grupo Espírita Razim uma explicação, uma sugestão de como fazer, melhor dizendo. O Evangelho deve ser feito de acordo com o seu entendimento. Mas a recomendação de que seja feito regularmente é importantíssimo. Também é importante que a pessoa que está pedindo o atendimento, ela se conecte de verdade, né? Não apenas peça e depois vai fazer outra coisa. Não funciona bem desse jeito. A gente tem que pedir e tem que estar ligado a Jesus através da prece, da oração e de um momento de recolhimento. Caso você não consiga participar naquele dia, faça essa ligação em qualquer horário que lhe for mais fácil, mas faça. Ou seja, você faz uma oração, pede pelo auxílio naquela situação específica que você está vivenciando. E não deixe de acompanhar os trabalhos através da página do Facebook. Obrigado. Bom tratamento. Então hoje a gente vai falar, boa tarde, primeiro para quem não falei. E hoje a gente vai falar sobre oração. E a ideia aqui é que a gente possa revisitar este assunto e entender talvez como que nós vamos nos conectar com Deus. E eu queria dizer que é uma coisa muito pessoal, né? Que às vezes a gente ouve que tem uma maneira certinha de fazer, às vezes a gente ouve que tem que fazer uma prece só com o coração. Mas na prática, às vezes a gente não sente o que tem que falar, né, com Deus, como tem que falar, se eu tenho que fazer alguma posição, se eu tenho alguma palavra específica. Então a ideia aqui hoje é contar um pouquinho para vocês sobre algumas reflexões, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente pesquisa no Evangelho sobre qual é a melhor forma de orar, e se a gente pode fazer uma prece decorada, Jesus define claramente as qualidades da prece. A gente precisa, quando ora, não nos colocar em evidência. Então, a gente precisa orar em secreto, quer dizer, a gente não precisa se mostrar para o outro que a gente está rezando, para que a gente não se afete muito na questão de quantidade de palavras ou na forma das palavras, que o importante é a sinceridade delas. Então, às vezes a gente faz um Pai Nosso, às vezes até mecânico, né? E dá por encerrado não, eu já rezei, né? Então, o que o Evangelho traz pra gente é que você pode fazer a prece do Pai Nosso ou uma padronizada, mas que é importante que a gente tenha esse diálogo, né? Que a gente tenha essa sinceridade nas nossas palavras para se conectar com Deus. Mas aí acontece uma série de situações
enquanto a gente ora. Às vezes a gente faz aquela oração, Pai Nosso santificado, sabe, que você nem sabe qual palavra, a gente faz uma prece com pressa, para tirar logo da frente, e aquelas palavras não querem dizer nada, a gente está cumprindo um protocolo. E às vezes a gente faz uma prece sem pressa, aquelas preces enormes, cheias de palavras, cheias de firulas, que demora horas, que também, de repente, a gente não está sendo sincero, a gente não está se comunicando de forma efetiva, né? E tem vezes que a gente faz aquelas preces e tem pop-up na comunicação, sabe, igual de internet? Que pipoca assim, puf! A gente está orando, de repente, pipoca. Eu não paguei a conta. Eu deixei o leite fora da geladeira. Sabe? No meio da oração, você fala, nossa, eu não consigo me concentrar, né? Então essas preces pop-up é porque a gente precisa se concentrar nessa ligação. Então, se a gente está fazendo de forma mecânica, é porque a gente não está pensando em cada palavra, em cada comprometimento. Então, aí o pensamento realmente vai embora, né? E tem também aquelas vezes que a gente faz aquelas preces parecendo que Deus é o gênio da lâmpada. Eu chamo de prece dos desejos. A gente fala, eu quero um emprego novo, eu quero uma mãe que não me encha, eu quero uma nova moto, eu quero, né? E quando a gente faz essas preces do desejo, né, talvez a gente não cumpra, quer dizer, Deus não cumpra as nossas expectativas, né? Mas Jesus não disse, pedi e obtereis? Por que eu não posso fazer uma lista de pedidos, né? É claro que você pode fazer a sua lista de pedidos, mas a gente não deve pedir a Deus que nos livre do sofrimento, dos problemas, né? Que colocando uma lista de coisas materiais que a gente quer que magicamente adquira nas nossas vidas, né? Mas ao contrário, a gente pode pedir para Deus que nos dê força para suportar as dificuldades, equilíbrio, discernimento, coragem para solucioná-los. Ou seja, a gente pede a Deus a forma de conseguir as coisas que a gente quer, porque a gente tem que ter o nosso mérito, não é? Então Deus não vai aparecer magicamente com alguma coisa que a gente queira, mas Ele pode nos ajudar a cumprir aquela tarefa que vai te ajudar a trazer aquele bem, por exemplo. Então, em vez de você falar, pai, eu quero um carro novo, a gente pode pedir diferente, falar, pai, me ajude para que eu tenha foco, determinação, para que eu tenha assiduidade no meu trabalho, para que eu possa assim ter condições de ter mais sucesso profissionalmente e assim poder comprar o meu carro. Percebe a diferença? Numa eu quero que a coisa magicamente aconteça. Na outra, eu peço ajuda para que eu, com o meu esforço, conquiste todos os meus desejos. Aí, tem vezes também que a gente precisa entender como que vai se comunicar. E isso parece fácil, mas não é muito natural, não. A gente às vezes não sabe como falar com Deus. A gente ouve por aí falando de todo rebuscado, ilustríssimo Senhor, meu Deus, dulcificar, um monte de palavra que a gente às vezes nem tem muita intimidade e sai repetindo. Ou então a gente é íntimo demais de Deus e, ai meu Jesus Cristinho, por exemplo. Então, é a gente encontrar essa maneira de falar com Deus que seja nossa, que seja sincera,
e que a gente consiga ter essa ligação de amor, né? Que se a gente puder não deixar isso muito distante da gente, melhor. Então pode falar de forma muito íntima com Deus? Pode, por que não? E tem aquelas preces que a gente faz para todos os santos. E a gente, para cada coisa, a gente ora para um santo, não é? Aí eu preciso de um marido, vou orar para pro... Como é que é o santo? Santo Antônio. Santo Antônio. Perdi um negócio, eu oro para Santo São... Como é que é? Espulinho, Expedito. Enfim, a gente está, vamos falar assim, pedindo para todo mundo para ver se magicamente acontece alguma mudança, né? Então a gente já sabe, né, através do Espiritismo, que sim, há espíritos de luz que podem nos ajudar e a gente pode sim orar por eles, mas quando a gente ora diretamente para Deus, a gente está pedindo ajuda e Deus vai mandar quem for mais específico para aquela nossa ajuda, seja quem for, mesmo que a pessoa não tenha a patente que a gente espera, né? Mas ele vai nos ajudar. Agora, se a gente pedir especificamente por Maria, né? A Maria tem a sua equipe que pode nos ajudar. Então, a gente espírita acredita nesses espíritos iluminados que podem nos ajudar também, né? E tem vezes que a gente faz prece com promessa, ou então barganhando com Deus. Quem nunca fez uma promessa e fala, olha Deus, se eu conseguir aquilo que eu quero, ao contrário, eu vou vou ficar sem comer chocolate até eu conseguir o que eu quero, né? Quer dizer, as barganhas com Deus não funcionam, na verdade. O que acontece é que a gente, às vezes, se impõe esse sacrifício, vamos chamar assim, para que a gente sinta essa necessidade de correr atrás das nossas coisas. Então ajuda enquanto nós mesmos, mas a gente não deve barganhar com Deus, porque Ele não entra nessa, né? A gente pode sim pedir ajuda, mas não barganhar, né? E aí, a gente precisa de algum formalismo, algum ritual para orar? Será que alguém de nós tem aqui algum ritual? E esse ritual faz sentido para cada um? Então pode. Quer dizer, nós no Espiritismo sabemos que os rituais não são necessários. Mas tem gente que se sente confortável de sentar numa posição, de fazer uma posição de mãos, né, às vezes até de ajoelhar, né? Então é como cada um se sente confortável de conversar com Deus, não existe nenhum formalismo, né? Mas quando a gente faz uma prece, o que é importante não esquecer, né? Não esquecer de ser grato. A gratidão a Deus é muito importante. A gente precisa sempre estar em conexão com tudo de bom que a gente já recebeu e se lembrar de agradecer. Afinal, quando a gente faz um pedido e recebe, a gente nem coloca na contabilidade de Deus, fala a verdade. Quantas vezes a gente fala, isso eu pedi, isso eu consegui, muito obrigado Deus, não é? Então a gratidão diária é muito importante. Também é muito importante pedir a proteção para sua família, para você, né? Estar sempre em ligação com nossos mentores para estar protegido. E fazer vibrações de amor. Afinal, as vibrações de amor é onde a gente é um cidadão do universo, ajudando a elevar a vibração do amor na Terra. Então a gente precisa engrossar esse caldo de vibrações de amor para que possa aumentar aí o amor no mundo. Então não pode esquecer dessas três coisas. E aí eu trago uma reflexão interessante. Já que Deus tudo sabe, tudo vê, por que a gente precisa rezar? Por quê?
no fim, quando a gente faz uma oração, a gente não está informando Deus do que a gente precisa. A gente está alinhando as nossas expectativas, os nossos desejos com Deus. Falou, olha, Pai, eu entrego a minha vida em suas mãos. Mas eu gostaria de ter saúde, eu gostaria da minha família bem, e assim por diante, né? Então, quando a gente faz uma prece, a gente não está modificando todas as leis do universo. A gente está aproveitando das circunstâncias para ser mais feliz, né? Então, dependendo de como a gente pede, a gente vai alinhando as expectativas com Deus. Agora, se na hora que eu estou orando, eu estou pedindo coisas que são impossíveis ou fora da lei de Deus, por exemplo, se eu pedir a Deus, eu não quero envelhecer, Pai, eu não quero que ninguém da minha família morra. É uma expectativa irreal. Portanto, não seremos felizes, porque Deus jamais vai conseguir nos ajudar, certo? E se a gente, por exemplo, pede, eu não quero passar por nenhum desafio, como doença ou pessoas difíceis, perdas, isso também não é real, porque sabemos que vamos passar por desafios. Então, se a gente pede isso, quer dizer que a gente está com uma expectativa incorreta. E, portanto, não seremos felizes, certo? Porque se a gente tem uma expectativa e Deus nos ajuda, a gente fica feliz. Se a gente tem uma expectativa e Deus não nos dá, é muito mais fácil da gente desanimar. E aí, quando a gente desanima, a gente perde a nossa fé ou diminui a nossa fé. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso racional e entender que não pode acontecer, porque Deus vai nos dar nãos, certo? E a gente precisa aprender a conviver com o não do nosso Pai amoroso. Quantas e quantas vezes uma mãe fala não para um filho? Quantas? Um monte, não é? Então, por que ela fala não? Porque ela nos ama, não é? Então, o Pai amoroso que está nos céus também nos ama e também nos dá nãos quando a gente precisa ainda melhorar, ainda crescer para merecer as coisas que a gente quer. Ou porque a gente está pedindo de forma incorreta, ou a gente está, de repente, priorizando só as coisas da matéria, e a gente pode estar sendo egoísta nas nossas preces. Então o Pai diz, agora não. E a gente precisa entender esses não, aceitar esses nãos, né? E aí tem uma oração que eu amo de paixão, que chama oração da serenidade. E eu vou ler um pedacinho para vocês. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Quer dizer, quando a gente entende que a gente não tem nada do que a gente possa fazer, a gente aceita. Quando a gente entende que pode modificar alguma coisa, a gente se esforça. E o que a gente pede para Deus? Força, fé, coragem, os meios para que a gente possa ser forte e encarar todos os nossos desafios. E aí, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Esse é o lema que a gente precisa pensar sempre. E aí, que a gente possa fazer as nossas preces. Não só um Pai Nosso decorado, não só achar que está fazendo o Pai Nosso e está resolvendo essa questão espiritual. Não.
que a gente consiga ter essa ligação com o Pai, ligação conosco mesmo, né? Porque o Pai Nosso, ele tem esse compromisso, é um compromisso junto de Deus, de nos modificarmos, para que possamos ser melhores para nós e para o outro. Então esse compromisso precisa ser diário. E até eu diria que, se for possível, que faça de noite, com alguma reflexão de como foi o dia, e que faça de manhã, pedindo também proteção, pedindo para que o dia seja bom. Então essa conexão com Deus pode ser feita a todo momento. Sabe, no meio de um compromisso, eu vou ter uma reunião importante, olha para o alto e fala: Pai, esteja comigo. Por que não? Não é? E essa união, ela pode ser tão natural, né, e tão íntima, que às vezes 3 palavrinhas já resolve, e que você fica mais harmonizado para as situações difíceis da vida. Então essa é a dica de hoje. Vamos orar com mais coração. Graças a Deus.